Olá, quarto ano. Vamos para a nossa aula de ciências, que está na página 11. E hoje nós estudaremos sobre materiais naturais e artificiais. No nosso cotidiano, usamos diferentes materiais, como vidro, plástico, ferro, alumínio, entre outros. Os objetos que utilizamos são feitos de um ou mais materiais. Vejamos alguns exemplos. Os materiais podem ser naturais ou artificiais. Os materiais encontrados na natureza são chamados de materiais naturais. E os materiais naturais podem ser obtidos de plantas, de animais, de solos ou das rochas. Vejamos alguns exemplos: as roupas feitas de algodão, blocos de madeira, portões de ferro, cadeiras feitas de plástico, o algodão. A madeira e o algodão são materiais naturais de origem vegetal, porque vêm da natureza. As pedras preciosas, assim como o ouro e a ametista, são materiais naturais de origem vegetal. E um material natural, ele pode ser usado de duas formas. O material natural pode ser usado assim como a natureza oferece, exemplo, o carvão. O material natural pode passar por uma transformação para poder ser utilizado, ou seja, o material natural pode ser usado como matéria-prima para a produção de um artefato, como o látex, que sai natural da árvore, mas passa por uma transformação quando se transforma em borracha. E os materiais produzidos pelo homem são chamados de materiais artificiais ou sintéticos. A matéria apresenta propriedades específicas que a definem. As propriedades específicas podem ser propriedades físicas, são propriedades que se caracterizam uma matéria sem variação de sua composição, como, por exemplo, a temperatura da fusão. Nessa temperatura, a matéria passa do estado sólido para o líquido, ou seja, está se desmanchando o ouro, se transformando em líquido. Ocorre a variação do estado de agregação das partículas, mas sem ocorrer variação da decomposição. Outro exemplo, vamos ver agora. Outro exemplo de propriedade física é a dureza. A dureza é caracterizada pela medida da resistência que uma substância tem ao ser riscada por outra. Quanto mais duro for o material, maior será a resistência ao risco. O diamante tem alta dureza. Propriedades químicas. São propriedades que se caracterizam em uma matéria através da variação de sua composição, como, por exemplo, a formação da ferrugem. E tem também as propriedades organolépticas. São propriedades identificadas por um dos cinco sentidos: o olfato, a visão, o tato, a audição e o paladar, como, por exemplo, a cor, o sabor, o brilho, entre outros. As frutas podem ser identificadas pelo seu sabor, pelo cheiro, pela cor. Vamos agora conhecer os materiais que usamos no cotidiano. A argila. A argila foi um dos primeiros materiais usados pela humanidade para a produção de artefatos. As peças de argila são modeladas à mão e expostas a altas temperaturas para endurecer. Os metais. Eles são encontrados nos minérios presentes nas rochas através do processo de mineração, e os minérios são extraídos da natureza e processados para a obtenção dos metais. O plástico. A maioria dos plásticos é sintetizado a partir de matérias-primas oriundas do petróleo. O petróleo é um óleo mineral escuro extraído das profundezas dos subsolos, constituído por matéria orgânica formada a partir de restos de seres vivos que morreram há milhares de anos. E o vidro? O vidro é sintetizado a partir de uma mistura de areia e outros materiais que são fundidos e colocados em um molde onde endurecem e, ao esfriar, formam um artefato. Podem virar pratos, copos, xícaras.
E agora, para finalizar nossa aula, vamos marcar as páginas 15 e 16 e realizar a atividade com muita atenção.